Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje o evangelho é bastante longo, então, mas ele é bastante rico. E principalmente a riqueza desse evangelho aqui, que ele vem nos ensinar, esses 2 personagens aqui que narram no evangelho, que é Jairo, o chefe da sinagoga, e a mulher que está há 12 anos com a hemorragia. Esses 2 personagens nos ensinam o poder da fé, como a gente deve ter fé em Deus, fé em nosso Jesus Cristo, para que Ele possa olhar pelas nossas dificuldades. Mas tem um fator aqui, 2 fatores interessantes que esses 2 personagens fazem, que eu gosto muito e que eu prestei bastante atenção quando eu estava fazendo a leitura, que é quando Jairo chega e cai aos pés de Jesus, pedindo com insistência. A mulher hemorroísa, a mesma coisa, ela está ali, né, debruçada e dizendo: ao menos se eu tocar a borda do manto dele, eu ficarei curada. Ela já está na posição de humilhação, já na posição ali, já, né, quase que deitada, se rastejando. Então isso aqui demonstra a humildade que nós devemos ter. Não que Deus quer que a gente se menospreze no sentido de não, ele quer que você rasteje até ele como forma de humilhação para pisar em você, né? Não é isso, mas é o sentido da humildade que nós devemos ter, de saber que Deus é todo-poderoso, ou seja, Ele está a um grau muito acima da gente. Muitas vezes a gente quer tratar Deus como o nosso amiguinho
ou me perdoa a expressão, um pária ali de igual para igual. Não, temos que lembrar disso. Deus é o ser superior, está acima de mim. Eu preciso sempre me rebaixar. Eu preciso, com humildade, implorar a Ele que faça, né, as curas que eu estou precisando na minha vida, seja uma cura física, como mostrou aqui, que foram 2 curas, uma de ressurreição, né, e a outra de hemorragia. Interessante que Padre Paulo, quando eu estava vendo a homilia dele, ele vai falando que existia uma multidão comprimindo nosso Jesus Cristo e que muitas vezes nós somos essa multidão que quer que Deus sirva a gente e não a gente servir a Deus, né? Ele estava alertando a gente que muitas vezes nós não queremos ter essa fé que esses 2 personagens tiveram. A gente quer simplesmente ir atrás do Cristo como a multidão, simplesmente é um Deus ali que vai me dar coisas, né? E ele vai citando que as nossas igrejas muitas vezes estão lotadas, os bancos ali, mas não tem pessoas com coração, né, contrito, com coração humilde, como o Jairo e a hemorroísa, que ali diante de Deus, sabendo que Ele é Deus, e eles se prostram, esse ato de se prostrar, né, é sinal de humildade, é sinal de dizer assim, ó Senhor, eu já fiz de tudo, só o Senhor pode resolver a situação. Que vai chegar momentos na nossa vida que todas as questões humanas a gente vai tentar, mas não vai ser capaz de resolver. Aí é só Deus pode resolver. Mas também a gente não pode pensar que Deus tem que ser o último, o nosso último refúgio, não. Ele tem que ser sempre o nosso primeiro refúgio. Sempre buscar a Ele. Haverá coisas na nossa vida que Ele vai dar os caminhos humanos para ser resolvido. É quantas vezes a gente vai no médico e ali, através da medicina, que Deus deu inteligência ao homem para pesquisar, para os médicos, para estudarem e desenvolver os remédios, os tratamentos, e nós ficaremos curados. Vai ter momentos que será milagre, assim, milagre existe, né? Não podemos ter uma mentalidade racionalista apenas. Fé e razão, os dois ali têm andando, caminhando lado a lado. Mas a sobrenaturalidade de Deus está acima da ciência, está acima das coisas naturais aqui deste mundo. E milagres vai acontecer e continua acontecendo como narra aqui o Evangelho. Não duvidemos do poder de Deus. Não sejamos pessoas assim, né, que têm essa dúvida de que os milagres possam vir a acontecer na minha vida. Então, nosso Jesus Cristo está mostrando aqui, ó, ele tem poder para fazer. O interessante é que na hemorroísa, instantaneamente, assim que ela tocou, ela ficou curada. Quantos milagres tem aqui no mundo relatando aí curas assim instantâneas, né? Pessoas que estão ali na Santa Missa, tá rezando, pessoas que estavam rezando ali e de repente recebe a cura de um câncer terminal e já levanta naquele exato momento, pessoas que não andavam e, e voltam a andar, né? Vários relatos nós temos aí, olhe inúmeros testemunhos da fonte de Lourdes, por exemplo, só estou citando um aqui, mas tem mais próximo da gente, porque lá, assim, por ser uma fonte milagrosa, tem documentado, né, da última vez que eu pesquisei, mais de 2.000 e tantos milagres realmente comprovados ali, né? Então não tenhamos esse medo de confiar que Deus pode fazer milagre, né? Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Estendi bastante porque o evangelho por si só já é grande, não deu para fazer um short. Mas Deus abençoe e que a Virgem Maria proteja cada um de vocês e São José interceda, né, pela casa de vocês. Até mais.